Na tarde da última sexta-feira, a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da primeira delegacia de Pimenta Bueno, prendeu os suspeitos, padrasto e a mãe, de matar uma menina identificada como Heloísa Chaveiro de Almeida, 1 ano e 2 meses, em Pimenta Bueno. Conforme a polícia, Heloísa, na data do dia 8 de agosto, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Ana Neta, passando mal, já desfalecida, local em que faleceu. Logo após dar entrada, o laudo do médico legista identificou fortes indícios de morte por ação violenta. Conforme o laudo tanatoscópico, a criança teve uma lesão no baço e no fígado e também constatou que uma das costelas estava fraturada. E a morte foi justamente causada por esmagamento. A partir do momento que nós fomos investigar a cavidade abdominal dela, o cenário mudou completamente. No exame do corpo, por fora, a criança, no exame da pele, ela não apresentava lesões significativas, nem na região anterior, nem na região posterior. E ao fazer o exame, nós constatamos que tanto o fígado quanto o baço da criança, num linguajar assim mais natural, assim mais usual, explodiram. Então, essa que foi visto no procedimento de autópsia, provocou uma hemorragia na criança, que eu, em contato com outros colegas, tanto legistas quanto cirurgiões, nós debatemos sobre o caso e haveria uma possibilidade, da criança ter podido ter uma certa sobrevida, até mesmo poder viver, se a criança tivesse já sido orientada no primeiro atendimento médico com um relato específico para trauma, e não com um cenário de asfixia que no exame não se demonstrou factível. O cenário que eu conjecturei foi que a criança tenha sido apertada. Foi o cenário mais próximo que eu... Para vocês terem uma ideia, o fígado e o baço dela tiveram a mesma força de ação energética de um acidente de trânsito. Graças ao excelente trabalho dos policiais civis, foi possível esclarecer as circunstâncias do crime e prender os autores em apenas 3 dias. Segundo as investigações, o padrasto agrediu a criança e a mãe se omitiu, não informando as agressões às autoridades, inclusive mentindo em depoimento. Do momento do atendimento do Corpo de Bombeiros, só para deixar clara a fala do Dr. Silvio, do momento do atendimento do Corpo de Bombeiro até ela vir a óbito foram em torno de 60 minutos. Por isso, um dos quesitos que eu apresentei ao médico legista é se haveria possibilidade de sobrevida, salvar a vida da criança se ela chegasse até o hospital já com a informação do trauma. Chegando ao hospital, a médica, diga-se de passagem, muito diligente, verificou que existia algo errado naquela situação que não se confirmava com o relato dos responsáveis que levaram a criança. Acionaram a Polícia Militar também diligente, passou o caso para a Polícia Civil, o Dr. Fábio, o delegado responsável do dia, plantonista, já determinou de imediato que os agentes de polícia fossem ao local para verificar o que poderia ter ocorrido. Naquele contexto, convidaram os responsáveis para esclarecer. A princípio seria uma morte acidental. O Dr. Fábio colheu as oitivas ali dos envolvidos e já no dia seguinte, entrei em contato na parte da manhã mesmo, logo cedo, com o Dr. Silvio, para esclarecer essa questão da causa mortis da criança. O Dr. Silvio já me passou ali por volta de 10, 11 horas, me passou que a morte foi em razão de violência, a morte foi violenta. E aí essa questão, como o doutor bem explanou, questões da lesões do fígado, do baço, nesse contexto, com outras diligências ali que o setor de investigação estava realizando, decidi chamar os pais, o padrasto e a mãe, melhor dizendo, para interrogá-los, porque o que eles relataram tanto para o Corpo de Bombeiros, que conversamos com o Corpo de Bombeiros, tanto para o médico, aquele contexto ali não se corroborava com as diligências investigativas acerca do caso. Então, chamei já por volta de 13 horas, 14 horas, para interrogá-los. Eles decidiram falar algumas coisas a respeito do fato, não vem ao caso, mas que também não nos traziam elementos no sentido de corroborar as informações já
delineadas nos autos. Nós fomos acionados no início da noite da terça-feira, como o doutor Luiz mencionou, né, e a respeito de uma morte suspeita no hospital. Então, pedimos que uma equipe do CEVIC fosse lá para verificar essa situação. Né? A gente entrou em contato direto com a médica que teria atendido e ela mencionou que não havia sinais de lesões. Entretanto, a versão, os relatos dos pais estavam muito divergentes e não estavam coerentes. Né? Em decorrência disso, eles foram conduzidos à delegacia para prestar informações. E quando a gente foi ouvir ele, principalmente ele, a respeito dos fatos, ele mudava as versões ao ser perguntado. Em nenhum momento naquela situação, se eu me recordo, ele se referiu que teria agredido a criança. Ora ele falou que a criança caía, ora ele falou que não sabia o que tinha acontecido, ora ele falava que a mãe estava junto, ora ele falava que a mãe não estava junto, né? E a mãe também foi ouvida, a genitora da criança também foi ouvida e também as versões, a cada vez que você fazia a mesma pergunta, mudava-se a situação. Então gerou toda aquela situação de desconfiança, além também das emoções que eles estavam transmitindo naquela situação, porque uma situação grave, né? Uma mãe acabou de perder uma filha de 1 ano ali, pouquinho, tal, um padrasto envolvido numa criança ali e tal, e não estavam manifestando as emoções que normalmente se manifestam numa situação como essa. Né? Entretanto, não se deu para tomar uma providência imediata ali, porque nós precisaríamos da materialidade delitiva. Diante das informações colhidas na investigação, a autoridade policial representou pelas prisões preventivas do casal, que foram deferidas pelo Poder Judiciário. O casal foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Foi feita a representação pelo delegado, o casal está preso, o delegado tem 10 dias para relatar esse inquérito, e aí, com as provas que tem, vai ser carreado ao Ministério Público, o Ministério Público decide se oferece a denúncia, né? Manda para o Judiciário recebe ou não, mas com os elementos que tem, muito provavelmente eles serão responsabilizados. Quanto tempo vai ficar preso? Não se sabe, aí já vai para o Judiciário, eles vão ter direito à defesa e o desdobramento normal do processo.